Elias ir para a viúva, que mesmo aquele pouco poderia fazer a diferença na vida de alguém, e foi o que aconteceu. Aqui, no versículo 13, diz assim: então Elias lhe disse: não temas, vai e faça o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Aleluia. Ou seja, ele ministrou na vida dela uma palavra por intermédio do Senhor, né? E ela creu, mesmo as circunstâncias mostrando para ela que não tinham como. Ela confiou, ela teve fé, né? Só que além da fé, ela não murmurou, ela não questionou. O que ela fez? Ela foi lá e obedeceu a palavra do profeta, que muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, usa um servo teu para falar comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, meu Deus, me ajuda. Eu não estou vendo, as circunstâncias não estão me mostrando nada. O Senhor se calou, eu não estou vendo a agir de Deus. E muitas vezes Deus usa o profeta, um pastor, uma pastora, um missionário para falar com você, às vezes ligar e falar com você, liberar uma palavra de Deus para você. Mas você sabe por que muitas vezes a gente não recebe, irmão, a palavra? Porque a gente questiona e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dúvida. Será que vai acontecer realmente o que aquele profeta falou? Será que eu posso mesmo acreditar? E aí é nessa hora que a gente deixa de receber. Por quê? Porque a gente duvida, né? Então, assim, o que move o coração do Senhor é a fé mais ação, atitude. Se a gente não tiver a atitude de controlar os nossos pensamentos, porque Deus deu esse poder para nós, repreender o inimigo e controlar os nossos pensamentos. Não, eu vou crer, eu vou tomar posse dessa palavra porque eu vou receber. E naquele momento foi isso que a viúva fez. Ela fez: vou crer na palavra do profeta Elias, porque eu creio que o Senhor vai honrar. Porque eu não tenho mais a quem recorrer. A minha esperança é o Senhor. E ela foi lá, fez, pegou o azeite, a farinha, fez, alimentou o profeta. E a partir daquele momento, o Elias, o profeta de Deus, ministrou na vida daquela mulher. E a palavra diz bem clara que nunca mais faltou a provisão na casa dela, e ainda deu para alimentar aos familiares dela. Aleluia! Ou seja, irmãos, quando a gente crê, a gente tem fé, o Senhor manda a provisão. É verdade. E ela transborda tanto, de uma forma tão grande, que a gente é abençoado e os nossos parentes acabam sendo abençoados também. Aleluia! A bênção transporta. Né? A gente faz multiplicar. E através da nossa vida, do nosso testemunho, não só as bênçãos transbordam, mas a gente acaba ganhando a nossa família para Jesus. Aleluia. As nossas atitudes, né? O que a gente faz, as pessoas observam demais. Tudo aquilo que você faz, as suas atitudes. Então isso acaba transbordando e a pessoa: poxa vida, por tudo que ele passou, por tudo que ela passou, eles ainda estão ali na igreja. Aleluia! Meu Deus, que fé é essa? Glória a Deus! Eu já ouvi muito isso, mas eu não consigo entender. Que fé é essa? Aleluia! Irmãos, é muito fácil a gente vir aqui na frente, ministrar uma palavra enquanto está tudo bem, enquanto a sua vida está mil maravilhas, a sua vida profissional está excelente, você tem um carro na garagem, você tem um teto. É muito fácil. O difícil é você pregar quando você está em dificuldade. Semana passada eu falei isso para o meu esposo. Ele pregou, o pastor deu a oportunidade, ele pregou, e justamente era a mesma palavra. Só que Deus é tão fiel que cada vez que a gente ministra uma palavra, a gente, além de ministrar de uma forma diferente, a gente aprende de uma forma diferente. Aleluia! E na medida que
financeiro. E Deus foi falando comigo. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Glória a Deus. Jesus tem misericórdia. Quando chegou em casa, eu falei para ele, falei assim, como você se sente? Aí ele falou, por quê? Eu falei, como você se sente pregando uma palavra de milagre, de superação, que aquela viúva, ela em meio às circunstâncias, ela não tinha como ter fé. Porque ele falou assim, você tem que ter fé, é muito fácil. Você virar para a irmã e falar assim, você tem que ter fé, é muito fácil. Quero ver você mesmo ser persistente e falar, não, eu estou aqui, Senhor, eu vou perseverar. Eu virei para ele e falei assim, como você se sente pregando uma palavra de fé, de superação, de multiplicação, quando você está com uma vida financeira meio arrochada? Não porque ele quis, não porque a gente quis, porque nós pegamos o carro e a gente teve que fazer um monte de coisa e a gente não tinha recurso. Então a gente foi, nos bancos e tal, pegou o recurso ali, arrumou o carro rapidinho para a gente poder vender, para a gente poder quitar aquilo ali. Só que não funcionou como a gente imaginava. As coisas não é como a gente quer. Deus não faz como a gente imagina, as coisas não é para ontem. E aí foi virando uma bola de neve, porque a gente sabe como é que é as contas, né? Elas não esperam. E aí foi crescendo. Esse mês o pagamento dele caiu na conta e o banco comeu todinho. Não sobrou R$1, ainda ficou devendo R$900 negativo. Aí ele me mandou, eu falei, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? Porque nós somos dizimistas fiéis, nós somos ofertantes, fazemos voto, e você fica sem entender, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, tem alguma coisa errada, porque a minha circunstância mostra que eu não estou entendendo. E aí eu falei para ele, como é que você se sente pregando ali uma palavra de superação, de milagre, de multiplicação, sendo que a sua vida está assim? Aí ele olhou para mim e falei, nossa, é mesmo, né? Não tinha nem pensado nisso. Então assim, eu quero dizer para os irmãos por que eu contei esse testemunho, né? É pessoal dele, mas eu queria que ele baixava comigo. Eu contei, irmãos, porque Deus é muito fiel. Aleluia. Eu tenho passado esses últimos meses experiências com Deus muito incrível. Muito incrível. Eu estava sentada outro dia ali e eu sempre vejo nas pregações, vejo os irmãos falando que não, eu orei, pedi ao Senhor a provisão, pedi da minha conta. Aí eu falei assim, Deus, a gente não pode ser, como fala, se eu sou filha do rei, eu posso pedir. Porque às vezes você fica assim, vou pedir para Deus, não, né? Já peço tanta coisa. Não, irmãos, faça. Aleluia. Glória a Deus. Filhos a Deus, que Ele é teu Pai, Ele te fez, Ele é o dono de tudo. Aleluia. O ouro da prata, Ele pode te dar aquilo que a gente nem imagina, sabe? E eu sentada ali e falei, Deus, eu nunca pedi isso, mas eu vou fazer uma prova contigo hoje, para ver se realmente isso era na minha vida. Sentada ali no banco, eu falei, Deus, visita a minha conta, porque não tem R$1, estou desempregada e eu preciso de dinheiro. Aí tá, eu peguei e estava em casa, uma amiga minha me ligou, porque ela sabe que eu sei fazer unha, né? Desde novinho fazia muito. Ela me ligou e falou assim, amiga, eu queria fazer minha unha, tem como tu vir aqui fazer minha unha? Eu falei, não tem, meu carro está sem gasolina e eu não tenho como ir até você. Eu posso até fazer, mas eu não tenho como ir até você. Ela, não, então faz o seguinte, eu vou na tua casa, tu faz a minha unha, faz um escovo no meu cabelo, eu te dou R$100. Eu falei, nossa, é muito, né, pra fazer uma unha no cabelo. Ela, então tá marcada, amanhã eu tô aí. Eu falei, tudo bem. Aí quando ela chegou, eu fiz a unha, fiz o cabelo, a gente conversou e tal. Daqui a pouco ela mandou, na hora o Espírito Santo falou assim, aí visitei tua conta. Aleluia. Aí eu falei, meu Deus, é verdade, né? Jesus. E aí eu fiquei impactada, porque eu falei, meu Pai, porque assim, tem horas que eu escuto, aí você fala assim, como se eu tivesse ouvido, não, é o Espírito Santo falando com a gente. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, Deus é tremendo. Aleluia. Meu Pai, realmente acontece, que Deus me ensinou a minha conta. E eu fiquei tipo maravilhada, porque eu não estava acreditando. Glória a Deus. E aí passou mais alguns dias, né? Eu sentada lá em casa, arrumando as coisas e tal, falando com Deus, ali lavando minha louça e tal. Eu olhei para minha sala, meu sofá, já tinha uns 8 anos,
pra cá e a gente comprou ele, né? E já tá pica aí, vocês entraram, já encostaram no pau. Eu falei, ô Senhor, minha sala é tão feia, eu queria tanto trocar esse sofá, Jesus, me dê condições. Eu não pedi, irmãos, que ninguém me mandasse dinheiro, eu não pedi emprego, eu só pedi a Deus que Ele me desse condições para que eu pudesse trocar o meu sofá. Que era o meu sonho, trocar o meu sofá. Às vezes, para muitas pessoas pode ser pequena coisa, mas para mim era algo que eu estava almejando muito. E aí, na mesma semana, eu acho que foi uma sexta, eu acho que foi na semana, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: eu vou mandar um dinheiro para você trocar o seu sofá. Eu falei, aleluia! Aí eu vou mandar um dinheiro para você trocar o seu sofá. Eu disse, tá de brincadeira. Eu não falei, não, pensei, tá de brincadeira. Eu falei, Jesus, a pessoa que ficou querendo, eu falei, Jesus, muito obrigada, sua mãe deu muito rápido. Meu pai. Aí eu toda feliz, né? A pessoa falou assim, eu vou estipular um valor lá na loja e compra o sofá. Eu falei, tá bom. Aí eu rodei, e o sofá hoje tá bem caro, assim, né? E eu virei pra pessoa e falei assim, você não quer fazer o seguinte, não, você quer deixar eu comprar um sofá mais barato, porque aí eu compro outras coisas com esse dinheiro, né? Eu tô achando assim o valor tão alto, né, pra um sofá. A gente às vezes é humilde demais, porque Deus quer dar o melhor, não aceita, misericórdia. Aí a pessoa falou, não, tu vai lá escolher o sofá, só vou te passar o dinheiro pra tu escolher o sofá. Eita, glória! Eu falei, amém. Aleluia! Fui nas lojas, rodei, falei, meu Deus, e agora? Porque, irmãos, quando você está passando dificuldade, você vai acostumando tanto com aquela vidinha ali, com aquela coisa que você vai olhar as coisas, você chega parece um bichinho do mato, assim, sabe? Você chega tudo meio quietinho, assim, sem saber o que faz, e você tem os sofá das lojas tudo marcado, não consegui escolher nenhum. Falei, Jesus, e agora? Aí chamei uma amiga minha e falei, vamos ali comigo, a gente escolheu um sofá. Aí ela olhou e eu falei, gostei desse. Irmão, o sofá mais de 4 mil reais. Eu falei, Jesus, misericórdia, Senhor, é muito dinheiro para dar no sofá. Aí eu chorei, quando não queria baixar. Eu falei, não, moço, eu só tentando. Ele, não, e eu, moço, pelo amor de Deus, ainda ganhar uma poltrona de brinde, né? Aí, não, eu vou diminuir o valor, mas aí eu tenho poltrona. Eu falei, não, eu quero poltrona. Aí eu chorei. O sofá, mais de 4 mil reais, irmão, eu consegui comprar o sofá. E olha que a pessoa tinha estipulado só 3 mil. E aí eu falei, olha, ele fez 3.500 no sofá com a poltrona. A pessoa, tudo bem, manda aí o Pix que eu pago agora. Eu falei, Jesus, eu falei, não, tô acreditando no negócio desse. Aleluia! O sofá chegou em casa, irmãos, eu até olhei assim, eu até estranhei, né? Porque o bicho era bem grandão, desse deita, né? Coisa chique. E aí eu falei, meu Deus, aí minha vizinha foi lá pro nosso tá chique agora, né? Eu falei, pois é. Eu falei, esse nosso foi estranho no tamanho, né? Da mulher, para com isso. Tu tem que acostumar com as coisas boas, porque agora só vai coisa boa e recebe o nome de Jesus. Eita, glória! Aleluia! Testemunho hoje é para os irmãos, não é para colocar vantagem, não. É para mostrar para os irmãos que Deus faz e Ele faz o melhor. Muitas vezes eu deixei de receber, irmãos, muitas coisas boas por ser, como eu posso dizer para os irmãos, como o pastor sempre tem ministrado aqui nas palavras, nas mensagens de terça-feira, né? A gente é melancólico, a gente é isso. Então a gente dá uma de vídeo e fala assim, sou coitadinho, sou isso aqui. Deus mandava as bênçãos, eu rejeitava. Não, eu quero essa pessoa. Deus mandava as bênçãos, eu rejeitava. Não, eu quero essa pessoa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Você não é trouxa desse, porque Deus está mandando, eu estou dispensando. Aleluia! E aí eu comecei a pensar e raciocinar com a cabeça. Eu falei, Deus, muda o meu coração, muda a minha mente. Sabe, eu tenho que pensar fora da caixa, né? Igual esse livro Metanoia, é muito bom. Eu tenho que pensar fora da caixa. Por quê? Porque eu sou filha do rei, que é nessa terra é o melhor, irmãos. Aleluia! Que a gente vai colher o melhor dessa terra se a gente quiser, mas depende da gente. E naquele momento Deus fez isso com a viúva. Deus multiplicou o pouco que ela tinha. E o que eu acho lindo dela é que ela, passando crise naquela época ali, passando dificuldade, irmãos, porque hoje se a gente chegar na casa de alguém e a pessoa só tiver um pouco de coisa e quer falar que não tem nada, a pessoa falou assim, eu também tenho não. Eu também não tenho e tal, porque nós somos egoístas.
em momentos da vida que nós somos egoístas. E a gente não quer dividir com o nosso irmão aquele pouco que a gente tem. E é por isso que Deus não abençoa. Porque Deus não olha a quantidade. Deus olha o teu coração e a qualidade daquilo que você está fazendo para o próximo. Aleluia. Não adianta você virar para um irmão e falar: irmão, vai te abençoar aqui com R$1.000. Mas seu coração está amargurado e você deu com dó. Deus não vai te abençoar e aquele dinheiro não vai render. Agora você chega para o irmão e fala assim: ô irmão, eu queria muito te ajudar, mas eu não tenho condições, mas eu tenho pelo menos R$100 aqui, você aceita te ajudar? Irmãos, aquele dinheiro vai dobrar. Por quê? Porque é o nosso coração, é a nossa atitude. Aquela viúva, a única coisa que ela tinha, irmãos, era uma comida para ela e para o filho dela, e depois era só esperar a morte. Mas ela preferiu acreditar na palavra do profeta. Aleluia. Então, o profeta falou: eu vou crer. E eu vou dar primeiro para ele. O único que ela tinha, ela deu para ele. Sem saber se depois daquele dia realmente acontecer. Mas ela creu na palavra. Ela creu em Deus dos céus, Deus que faz milagres. Ele fazia antes no Velho Testamento e faz hoje também, irmãos. Mas sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não crê. E a gente também não tem ação, atitude. Porque não adianta só eu ter fé e eu não me movimentar. E antes de eu. Aí o que eu fiz? Eu recebi esse sofá, peguei o meu velhinho, fui lá, vendi os móveis usados. Aí vendi uma outra mesinha também. Aí deu R$200. Eu falei: opa, R$200, mas eu vou comprar um tapete bonito pra pôr no meu sofá e tal, né? E eu lá no nada, o Espírito Santo falou assim: Aí eu: como assim? Você não pegou o envelope? Eu volto das 7 funções? Você tem que honrar porque eu volto. Eu falei: tem certeza? É os R$200 que eu tinha, meu pai não tinha R$1. Nem pra gasolina a gente não tinha. Até cartão eu gastei sem saber como pagar. Eu falei: Jesus, olha, eu tô gastando, mas eu não sei como eu vou pagar pra ver aí. Porque eu não tenho como levar minha pra escola. Aí tá, eu peguei, cheguei, meu marido chegou e eu sem saber o que eu ia falar pra ele, né? Porque era um dia que a gente tinha. Eu falei: olha, vendi o sofá, vendi a mesa, mas Deus mandou a gente entregar o voto. Ele olhou assim na minha cara, tá? Já sabe que eu sou meio doida, né? O voto. Aí ele: tá bom. Aí a gente pegou o voto lá na Bíblia, já colocou dinheiro, já pôs da Bíblia de Jesus aqui, ó. Pronto, já deixa, já tá dentro da Bíblia, já tá guardado. Aí nós viemos pro culto, entregamos isso aqui. E eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, eu estou entregando o voto. No momento realmente até fiquei meio balançada, mas hoje eu entrego o voto de todo o meu coração. Não entrego o voto, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. A dúvida veio? Veio. Porque Satanás, ele é sujo. Na mesma hora que você entrega o voto, ele fala: será? Será que vai acontecer mesmo? Os dias foram passando. Será? Tem certeza? Você é trouxa, hein? Você deu seu dinheiro lá para a igreja. Irmãos, te juro, perante ao Senhor, que esses pensamentos vêm na mente. E é involuntário. Você pensa que não, você fala: misericórdia, está repreendido. Eu tenho um coração. Em nome de Jesus, esqueci. Aí, esqueci. Aí ontem foi sábado, né? Dia 10. Eu levantei cedo, eu acordei muito cedo e falei assim, deitada ainda, eu falei: Deus, minha fatura do meu cartão vence hoje. Eu não tenho de onde tirar dinheiro e eu também não quero sujar meu nome. Me ajuda a honrar. Porque eu sempre paguei todas as minhas contas certinho, graças a Deus. E porque eu sempre vi a vida da minha mãe muito descontrolada, eu falei: Deus, eu não quero isso pra mim. Me ajuda a controlar minha vida financeira. Aí de manhã, meu esposo falou assim: tua mãe mandou mensagem meia-noite, brincando, falando alguma coisa, mas a gente também não entendeu. Aí eu peguei e fui pra frente lá de casa, limpar os gatinhos na grama e tal. Aí daqui a pouco fui lá, pegou a água, o que eu tinha ligado? Ela falou: nossa, mas é difícil falar com você. Eu falei: não, porque eu tava lá na frente, o celular tá carregando. Ela falou assim: não, eu ia brincar com você ontem à noite, porque Papai Noel só passa de madrugada, né? Ele não passa durante o dia. Eu comecei a rir. Eu falei: como assim? Aí ela falou assim: não, porque Papai Noel visitou sua conta aí. Eu falei: você tá brincando comigo? Ela: olhei, quando eu olhei assim, eu não acreditei. Ela: não, porque eu tinha só um pouquinho aqui e o Espírito Santo falou comigo que era para eu te abençoar. E irmãos, a minha mãe é desviada, mas o testemunho de vida
dela com Deus assim, é muito lindo. Ela voltou para a igreja, mas ainda está assim, e Deus fala muito com ela. Deus usa demais a minha mãe, assim. Eu tive muitas experiências quando eu era pequena com ela. Então, assim, as palavras dela sempre me ajuda, sabe? Me fortalece, assim, graças a Deus. Eu tenho isso nela. E aí ela falou assim, olha aí. E ela falou assim, o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que te abençoar, só que eu não tinha muito, não tinha pouco. Aí eu virei pro meu irmão e falou assim, eu quero dar um dinheiro pra Canaína, só que eu só tenho tanto. Você completa o restante aqui? Aí ele falou assim, completo. Me dá aí o Pix dela. Irmãos, eu dei 100 reais de dízimo de voto aqui. O Senhor me deu 100 vezes mais. Aleluia. 10 vezes mais. Eu fiquei assim, maravilhada, porque eu falei, meu Deus, que Deus é esse que eu estou vivendo? Porque eu não acreditei. Eu falei, Deus, muito obrigada. Porque nós falamos para ela, falei, mãe, para honrar a tua fé do meu irmão, porque meu irmão não está na igreja. Falei para ele, falei, para honrar a fé de vocês foram usados por Deus. Porque eu fiz um voto e Deus usou vocês para me abençoar. Aleluia. E ela ficou assim, feliz, né? Aí eu falei, Deus, eu tenho palavras assim, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito comigo esse mês, assim. Ele tem me mostrado só o início do que Ele quer fazer na minha vida, né? E Ele tem falado comigo, tem falado no meu coração, que já era para ter feito muito mais, mas às vezes eu fugir, às vezes eu rejeitar as oportunidades, às vezes eu me esquivar, porque eu sei que a vida na obra não é fácil, né? Os pastores aqui podem dizer, a vida de pastor não é fácil. E por muito sofrer, irmãos, eu passei 8 anos com a minha vida financeira, passando crise. A minha vida profissional não avança. Tudo que eu tentei, nada deu certo por 8 anos. Nada. Eu estudei, eu fiz curso, eu capacitei. E aí as coisas, eu entrava num lugar que dava certo, entrava no outro que dava certo. Eu falei, meu Deus, o que o povo vai pensar de mim? Vai pensar que eu não sei trabalhar? Vai pensar que eu sou o problema. E Deus falou, calma, né? Só que a minha mente não entendia isso. Então eu fui ficando doente, passei por crise de ansiedade, quase tive um infarto, porque a crise de ansiedade ela causa os sintomas parecidos com o infarto, né? A dor no peito, a falta de ar, a pressão sobe, e eu sem entender. E Deus ministrando no meu coração. E aí, uma pastora uma vez ali na Santa Maria, no culto da minha tia, virou para mim e falou assim, eu não conhecia a pastora, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Aí ela virou para mim, acabou o culto, todo mundo fez a fila para orar, eu entrei na fila e estou lá esperando. Na hora que eu cheguei assim perto dela, ela olhou para mim e falou assim, olha, Deus não queria que você trabalhasse, mas já que você quer, Deus vai te dar uma profissão, não vai ser fácil, mas Deus vai te dar. Ele não queria que você trabalhasse, ele queria que você se dedicasse à obra. E aquela palavra ali na hora eu não peguei para mim, porque eu não queria. Não queria. E por eu rejeitar o propósito de Deus na minha vida, eu sofri 8 anos. Passando dificuldade, passando aperto, vivendo ajudada pelas pessoas. Entrava no serviço, não dava certo, entrava no outro, não dava certo, estudando, fazendo curso, me capacitando, passando muita dificuldade, nada dava certo. Aí quando foi ontem, que eu conversei com a minha mãe falou assim, não adianta você correr do seu chamado, do seu propósito que Deus tem para você. É por isso que você sofre muito, porque você rejeita. Porque se você tivesse aceitado, você já estava em outro patamar. Ela falou assim, eu sinto isso. Eu falei, eu sei, mãe, eu também sei. Porque Deus fala comigo, Deus usa os pastores, Deus usa várias pessoas para falar. Então, irmãos, o que eu quero deixar nessa noite para os irmãos é fé, persevera. E quando Deus escolhe alguém, não adianta a gente fugir. Ele vai te pegar. Aleluia. Ele vai te falar, ó, é aqui. É aqui. Aleluia. E eu falo, né, eu tinha falado com meu esposo que eu não queria estar aqui. Eu não queria. Eu vim para a cidade e aqui eu não fiquei, fui para outra igreja, mas Deus me mandou de volta para cá. É porque tinha algo comigo aqui e com os pastores, porque a gente precisa aprender, né? E o pastor, a pastora, tem sido assim nas nossas
diferencial enorme, porque não é qualquer pastor que dá a oportunidade que o Senhor dá pra gente, pastor. Então, assim, eu entendi, esses meses que eu estou em casa, sem trabalhar, eu entendi que se eu fizer aquilo que o Senhor traçou para a minha vida, as coisas vão fluir. Eu não sei o que tem para mim, mas eu prefiro confiar nele e crer, porque eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. E a partir do momento que eu tomei a minha decisão de confiar em Deus, mesmo sem ver nada, as minhas circunstâncias mostrando tudo errado, que não ia dar certo na minha vida, Deus está fazendo. Ele está me mostrando que Ele pode fazer por mim. Aleluia. Nessa noite eu quero que os irmãos sejam impactados por essa palavra, não só pelos meus testemunhos, porque daqui a um dia eu quero ver os testemunhos dos irmãos. Quero dizer e louvar a Deus pela vida dos pastores, porque eu sei que vocês não passaram coisas fáceis para estar aqui, né? Mas é como eu vi vou olhar aqui. Aleluia. Essa anotação aqui. Glória a Deus. Diz assim: Deus não vai te livrar das experiências que temos que passar, apesar de estarmos fazendo certo. Que às vezes a gente faz as coisas tudo certinho, eu nem acho que está fazendo tudo certinho, meu Deus, eu fiz tudo certinho, mas ainda estou sofrendo, ainda estou passando por isso. O que está acontecendo? Meu Deus, está fazendo alguma coisa errada, mas não é. É porque nós somos escolhidos do Senhor. Aleluia. E aqueles escolhidos, para estar onde Deus quer, a gente sofre, irmãos. A gente passa luta, a gente passa dificuldades. E Deus tem honrado a vida do pastor, a vida da pastora, tem honrado essa igreja, tem honrado as nossas vidas. E em meio a tudo que as pessoas falam, julgam, eu creio que o Senhor tem feito a diferença nesse lugar. Eu creio que só vai crescer. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos guardassem essa palavra no coração. Que aquilo que de mais bonito que aquela viúva tinha, ela deixou ser ministrada ali naquele momento, porque a única coisa que ela tinha, ela doou. Ela não esperava nada em troca. Então, assim, vamos amar o nosso próximo, vamos cuidar, mesmo que a gente tenha pouco, a gente ajudar o próximo, porque é isso que o Senhor deixou, amor. Ontem mesmo um tio meu me ligou, mandou mensagem, na verdade, agradecendo, porque na pandemia ele tem uma empresa e na pandemia eles tiveram que fechar. E ele dependia dessa empresa para tudo. E ele não tinha serviço, ele teve que fechar, a vida dele virou uma bola de neve, ele não tinha nem o que comer, irmãos. Nada dentro de casa para comer, nada. Um tio que, graças a Deus, sempre foi muito abençoado financeiramente. A gente chegava e dava 50 e dava 20. E ele não negava R$1 pra gente, mesmo sem pedir, ele abençoava. E hoje ele se viu numa situação que ele não tinha nada. Ele começou a ficar depressivo, começou a pensar besteira, e a gente conversando, tio, pelo amor de Deus, vai dar certo. E conversando, falando palavras positivas para ele, porque eu não tinha o que oferecer, eu só tinha a minha palavra. Mas aí os irmãos veio trazendo os alimentos. Às vezes eu falava com a pastora, pastor, eu posso levar para o meu tio e tal. E o pouco que a gente tinha, a gente ia levando. A gente ia na chácara da minha sogra, pegava verdura, levava para ele. Meu marido às vezes dava jeito de comprar alguma carne, alguma coisa e levava. E aos pouquinhos a gente foi ajudando, porque a gente também não tinha condições. A gente também estava passando apertado. Mas assim, Deus foi muito bom. Ontem ele mandou mensagem falando assim, olha, eu não sei como agradecer a vocês pelo que vocês fizeram. Por mesmo na dificuldade, sem ter condições, vocês não deixaram de nos ajudar. Que você precisar de mim, eu estou aqui. Hoje minha vida está voltando ao normal. Aleluia. Eu já estou conseguindo pagar as minhas contas. E graças a Deus, eu agradeço demais a vocês. E é isso. Não que a gente seja perfeito, que a gente sabe que nós, seres humanos, somos muito falhos, muito pecadores. Mas que todos os dias nós venhamos orar, pedir ao Senhor um coração segundo o coração de Deus, um coração humilde, um coração de amor, um coração voltado para o próximo, um coração que mesmo na situação dessa viúva que não tinha nada, o pouco que ela tinha, ela deu, sem saber como seria o dia de amanhã, sem saber o que ela ia receber. Mas Deus é tão fiel que Deus proveu nos mínimos detalhes. Deus multiplicou para ela e ainda para o familiar dela.
Deus ainda abençoou Elias, o profeta. Porque é muito bom, irmãos, quando Deus usa o profeta, ele fala e ele vê que Deus cumpriu aquilo que ele falou. Aleluia. É honra para o profeta, né? É motivação para o profeta continuar perseverando, porque muitas dificuldades Elias passou, muitas lutas, e o Senhor honrou. E eu creio que o Senhor vai honrar cada um dos irmãos. Aleluia. Eu creio, em nome de Jesus, que hoje as circunstâncias, irmãos, possam mostrar para vocês que não dá, que não tem jeito, que meu Deus, eu não vou conseguir. As circunstâncias é só o que o inimigo coloca para a gente desistir. E que o Senhor mude o quadro da vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor venha mostrar para os irmãos o agir dele na vida de vocês. E que sejam bênçãos, testemunhos, para que vocês possam transportar isso para outras pessoas, né? Vidas, né? Como o meu testemunho hoje sirva de edificação para a vida dos irmãos, né? Que a gente não venha desistir, porque o mundo só nos mostra coisa ruim, só nos mostra crise, dificuldade, mas o Senhor, Deus mostra e fala que se a gente crer, ficar firme na presença do Senhor, nada vai nos faltar, nada. Nada vai nos faltar. Eu podia estar conversando sozinha não, né? Em casa ali, conversando com Deus e falando: Deus, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo e tal, eu queria ter um convênio e tal. E aí eu peguei e fui ver uma pregação no YouTube, e aí acabou a pregação e entrou outra pregação da pastora Camila Barros. E aí ela começou a pregar, eu nem lembro a palavra, porque ficou tão marcada na minha mente as palavras dela que eu esqueci todo o resto. E aí ela começou a pregar, irmãos, tudo que eu falei, ela falou naquela pregação. Você está dizendo que você não tem isso, você está dizendo que você não tem aquilo, você está dizendo que você não tem que comer, você precisa de comer, você precisa disso, você tem Deus, é a única que você precisa. E eu falei assim: meu Deus, essa mulher está ouvindo eu falar, porque ela falou tudo o que eu falei. Então, assim, prova mais uma vez que Deus usa até um vídeo para falar com você. Deus usa uma palavra, às vezes você abre a Bíblia ali e fala assim, uma palavra ali, Deus fala com você na palavra, você fica, que coincidência. Não é coincidência, é Deus falando com você. Deus usa um louvor para falar com você, Deus usa um pastor, uma missionária, a palavra, e os vídeos também, as pregações são muito edificantes. E eu sinto a presença de Deus. Quanto mais vídeo eu vejo, mais pregação eu vejo, mais a presença de Deus eu sinto. Então, assim, nos encher espiritualmente de Deus, da palavra, porque o pastor tem pregado, né, quando a gente alimenta a nossa carne, né, no Espírito Santo, a gente dá mais lugar a Deus. E quando a gente deixa de ouvir a palavra, de estudar a palavra, a gente vai alimentar a carne. Então a gente vai enfraquecendo, a gente vai desanimando. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente não pode desanimar, né? E nessa noite, eu creio que eu escrevi um monte de coisa, irmãos, mas não consegui falar nada do que eu escrevi. Mas eu creio que foi bênção na vida dos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor possa ministrar na vida de cada um dos irmãos a bênção, a multiplicação, a prosperidade, não só financeira, mas saúde mental, saúde emocional, que a gente precisa muito, porque quando a gente é afetado mentalmente, a gente desaba. Eu falo porque eu passei por isso. Eu passei em crises de ansiedade, que eu falei: meu Deus, eu vou morrer. O que está acontecendo comigo? Algo que eu nunca imaginei que aconteceria comigo e aconteceu. Então, assim, eu pido forças a Deus todos os dias, porque eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, eu ia parar no hospital e eu poderia, né, partir dessa. E Deus me honrou, Deus cuidou de mim. Foi necessário tomar medicação? Foi, porque Deus deixou os médicos para cuidar da gente também. Lógico que você não vai tomar tanto, mas está ali para você se erguer novamente. E o que tem me ajudado é isso, é buscar o Senhor. Às vezes eu estou meio assim, triste, eu ponho um louvor lá, daqui a pouco eu já arrumei minha casa, já fiz tudo, já estou bem. Então, assim, é palavra, é louvor, é ministrações, é ligar mesmo direto com o Senhor, para a gente não desanimar, irmãos. E eu gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade, por essa palavra.